Lucas 21:4. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos uma vez mais na Tua santa presença, santa e doce, porém poderosa presença. E é por isso que aqui estamos, diante da Tua majestade graciosa, grandiosa e poderosa, com o objetivo de Te adorar e de ouvir a Tua voz. Fale conosco e nos alimente com a Sua palavra, o pão vivo vindo do céu. É o nosso desejo e é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Conta-se que um dia uma irmã ligou para a rádio querendo uma orientação do pastor, pois ela desejava ser uma dizimista fiel, mas não conseguia. Ela nunca mantinha a sua fidelidade para com Deus. E pensando em buscar ajuda, ligou para o pastor. Prontamente foi atendida e ela diz ao pastor: pastor, eu tenho desejo de ser fiel, mas eu não estou conseguindo ser fiel. Eu tenho desejo de ser dizimista, pontual, fiel, seguro diante de Deus, mas eu não consigo. Mas o que é que lhe atrapalha? Perguntou o pastor. Ela disse: quando eu tiro o dinheiro da feira, quando eu tiro o dinheiro de pagar a água, de pagar a energia, de comprar o gás de cozinha, de pagar a farmácia, não sobra nada. A resposta do pastor foi a seguinte: e nunca vai sobrar. Porque no seu entendimento você quer dar a sobra para Deus, o resto para Deus. Se sobrar, aí você vai dar a sobra para Deus. É por isso que você não está conseguindo, porque Deus é primazia. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. E este tem sido o motivo do nosso fracasso, da nossa derrota, da nossa queda diante de Deus. É porque nós queremos dar para Deus o resto, a sobra, deixando Deus para segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, e priorizando coisas vãs, inúteis na vida. Pois bem, os irmãos já entenderam qual é o objetivo da palavra nessa noite. E me parece que quanto mais a vida do homem e da mulher ela é facilitada, menos ele busca ao Senhor, menos ele se preocupa com Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Nós temos essa, como é que eu posso dizer, essa tendência de nos devotarmos a Deus, nos entregarmos e buscarmos ao Senhor mediante as situações dificultosas que surgem nas nossas vidas. Mas nós não podemos ser tão, me permita a palavra, insensatos, ao ponto de esperar
que a luta, a prova, a dor, o sofrimento, o fracasso, a derrota venha nos tomar de assalto, para que então eu possa buscar a presença de Deus. Eu já contei essa história aqui. Um pastor libanês chamado Tadessa Assai, lá no Líbano, um pastor, ou melhor, um missionário americano foi enviado para aquela região para ajudar os irmãos ali do Líbano, um país que durante 17 anos foi dominado pelo comunismo. Você sabe que o comunismo, ele não crê em Deus, eles perseguem os cristãos, fecham igreja, matam crentes. E ali estava a igreja estabelecida, e este missionário americano foi visitar o Líbano e dar apoio aos cristãos daquele lugar. E ele foi em determinada cidade, e ali tinha o pastor Tadessa. O pastor Tadessa, ele era especialista em pregar em funerais, sentinelas, como a gente diz. Quando alguém morria, ele sabia que ia se juntar ali uma multidão, ele ia lá só para pregar. Mas aí a polícia comunista começou a perseguir o pastor Tadessa. Quando alguém morria, a polícia já sabia, o pastor Tadessa vai estar lá, vamos pegá-lo. Pegava o pastor Tadessa, prendia, batia nele, deixava ele um bocado de dia preso, depois libertava ele. Morria alguém, pensa que o pastor Tadessa se escondia? Ele ia para lá e pregar. A polícia ia lá pregar, pegava ele, prendia ele, batia nele, deixava ele preso, depois soltava, ameaçava. Quando morria alguém, ele ia lá pregar. Quando foi um dia, a polícia se abusou, prendeu ele e disse: pronto, se a gente soltar, ele vai voltar a pregar. Vamos deixar ele preso agora sempre, vamos deixar ele preso perpetuamente. Aí disseram: olha, seu pastor Tadessa, a gente não vai lhe soltar mais. Ele disse: então tá certo, então vou pregar aqui dentro. Aí começou a pregar da cadeia, os presos se convertendo. Aí o soldado disse: não tem jeito, se a gente soltar, ele prega lá fora. Se está preso, ele prega aqui dentro. Só tem um jeito, vamos matar o pastor Tadessa. Vamos matá-lo eletrocutado, na energia. Só que eles não tinham cadeira elétrica, mas improvisaram. Pegaram uma cadeira de ferro, plugaram os fios na energia 220 ou mais, sei lá, a voltagem, amarraram na cadeira, chamaram todo o povo da cidade, colocaram o pastor Tadessa na praça, convocaram todo mundo, que era para o povo ficar com medo e não querer pregar o evangelho, muito menos ser crente, para servir de exemplo. Botaram o pastor Tadessa, pronto, vamos matar aqui. Fizeram um discurso descendo a lenha nos cristãos, no cristianismo e tudo mais. Ligaram a chave, deu um estouro de fogo e fumaça, mas a energia não chegou na cadeira do pastor Tadessa. Eles desamarraram o pastor que estava amarrado, levaram para a cadeia e disseram: amanhã a gente volta para matá-lo aqui no mesmo horário. Quando foi no outro dia, no mesmo horário, eles chamaram o eletricista, ajeitou a gambiarra, prendeu o fio, botaram o pastor Tadessa, amarraram. Você tem 1 minuto para fazer uma reza aí, uma oração que você quiser. Ele rezou, ele orou, eles falaram de novo contra o cristianismo, ligaram a chave, o fogo pingou para todo lado, a fumaça cobriu, mas a energia não chegou no pastor Tadessa. A multidão já estava ficando nervosa, alvoroçada, os soldados ficaram com medo. Disseram: o jeito é mandar esse pastor Tadessa embora. Vá-se embora, mas não pregue mais não. Se a gente pegar da próxima vez, a gente lhe mata. E o missionário estava lá no meio da multidão vendo aquilo. Quando o pastor Tadessa saiu, que está indo-se embora, o missionário correu atrás dele e disse: pastor, por favor, o senhor escapou da morte 2 vezes, onde é que o senhor vai agora? Por 2 vezes, olha, foi por pouco, viu? O senhor quase morre, o senhor vai fugir, vai para onde agora? Eu fiquei sabendo que tem um velório ali, eu vou para lá pregar. Aleluia! Glória, o senhor vai pregar, pô, mas o senhor quase morre, mas morri, eu estou vivo, então se eu estou vivo, eu vou pregar.
Aleluia! Mas deixa eu contar um segredo para o senhor, seu pastor Tadeça. Eu sou missionário, eu sou lá das Américas, e eu estou aqui para ajudar vocês. E eu quero dizer para o senhor, pastor Tadeça, que os crentes da América estão orando por vocês aqui, estão orando pelos crentes aqui do Líbano. O pastor Tadeça frigiu a testa, fechou a cara, olhou para isso, é o quê? Vocês estão orando por nós, vocês lá da América intercedem por nós aqui, vocês oram por nós, se a gente está lá orando por vocês. Deixa eu dizer um negócio para você, missionário. Aqui na Etiópia, o cristão, ele se acorda, mas não sabe se termina o dia. Ele não sabe se vai ser descoberto que ele é crente e vai ser levado para a morte. A gente, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, a gente passa o dia todo em oração. Pode ser limpando cana, plantando feijão, lavando os pratos, lavando a roupa, varrendo a casa, trabalhando, aonde for a gente está orando. Mas eu ouvi dizer que lá na América, os crentes da América passam o dia todinho e não tiram 5 minutos para orar. Vocês estão orando por nós aqui no Líbano, missionário? Não. Olha, missionário, aqui no Líbano, aleluia, a gente não pode se reunir para fazer culto. A gente não pode fazer culto. A gente não tem igreja para fazer culto. A gente faz o culto dentro da mata, dentro das canas, dentro do cemitério, qualquer hora do dia ou da noite. A gente se reúne ali, aproveita e faz o culto lá. Mas eu ouvi dizer, missionário, que lá na América, em cada esquina tem uma igreja. Mas tem gente que prefere ficar em casa assistindo a Netflix, mas não vai para a igreja. Pode ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazer culto na rua, mas eles não vão. E você está dizendo que eles estão orando por nós aqui? Deixa eu dizer mais, missionário. Aqui na minha congregação só tinha uma Bíblia, era a minha Bíblia. Mas se eu fosse pego com essa Bíblia, além de ser espancado, preso até morto, eles pegariam a Bíblia, iriam rasgá-la e queimá-la. Sabe o que foi isso que eu fiz, missionário? Com lágrimas nos olhos, eu comecei a arrancar página por página da Bíblia e dar para cada irmão uma, porque ficava fácil de guardar e esconder. Aí esse irmão lê aquela página e decora ela todinha. Aí quando a gente está fazendo culto de noite, no meio da mata, para ninguém saber sem energia, eu digo: alguém cita para mim aí o Salmo 91, alguém cita para mim aí o Salmo 23, alguém cita para mim Isaías 42, ele vai e cita, porque ele já memorizou. Mas eu ouvi dizer, missionário, que lá na América tem várias Bíblias de estudo. Você pode comprar 2, 3, 10, 20, 50 e ninguém lhe proíbe de ter uma Bíblia em casa. Mas ouvi dizer que mesmo eles tendo tanta Bíblia, eles passam a semana, às vezes um mês e um ano, e não lê nada da palavra. Você está dizendo, missionário, que o povo da América está orando por nós? Volte lá e diga para eles que somos nós que temos que orar por eles, para eles aprenderem a ser crente. Louvado seja Deus, aleluia. Ei, presta atenção. Aí a Bíblia diz que Jesus está no templo, e ele começa a observar as pessoas ofertarem no gasofilácio ou na arca da oferta, e muita gente está contribuindo, está ofertando. De repente, entre eles vem uma viúva, pega 2 moedinhas, irmãos. Segundo os melhores pregadores, eram as 2 moedas de menor valor que existiam na época. Se fosse hoje, seriam 2 de 5 centavos, que não compra nem o Big Big mais. Ela pegou 2 moedinhas, as de menores valor que tinha na época, e depositou no gasofilácio. Quando ela fez essa oferta, Jesus chamou os discípulos e disse: estão vendo esta viúva que ofertou essas 2 moedinhas tão pequenas? Eu vos digo que ela ofertou mais do que todo mundo que ofertou até agora. Eu estou falando de uma viúva. Existiam viúvas ricas? Existiam, mas eram exceções.
a maioria das viúvas eram pobres. Por quê, pastor? Deixa eu lhe explicar. Lembra da viúva de Naim, que morreu seu filho, seu único filho? Essa é que ficou, me permita a expressão, na pindaíba. Por quê? Porque quando a mulher ficava viúva, ela tinha 3 opções. Primeira, voltar para a casa do pai. Normalmente os pais não queriam, porque ia sustentar mais uma pessoa. Era difícil o negócio na época. Normalmente os pais não aceitavam isso se tivesse ainda os pais. Segundo, se ficasse viúva, ela ia ter que pedir esmolas para sobreviver. E terceiro, ela, se fosse nova, iria se prostituir para poder ter dinheiro para sobreviver. Eram as 3 opções quando a mulher ficava viúva. Se não tivesse filho, quando tinha um filho, o filho se responsabilizava. Por isso que a viúva de Naim está em um choro copioso, um choro inconsolável, um choro desesperador, porque além de não ter mais marido, agora o único filho que lhe sustentava vem e morre, e ela fica sem nada, desesperada. Aleluia. Mas a Bíblia diz que pai de órfão e juiz de viúva é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Ou seja, quando você não tiver o pai por você, não tiver a mãe por você, não tiver o marido por você, ou a esposa por você, tenha certeza e fique certo que há um Deus entronizado nos céus, que quando ninguém estender a mão para te socorrer, Ele vai chegar e vai te exaltar na terra. Glória! Então, normalmente as viúvas eram pessoas carentes. Lembra que Elias, quando saiu lá de Serepta, foi para a casa de uma viúva, porque Deus dissera para ele que uma viúva iria sustentá-lo. Quando Deus vai dizer para Elias que uma viúva vai cuidar dele, Deus está testando a fé de Elias. Uma viúva? Vai ser uma viúva que vai cuidar de você. Mas Deus, a viúva, às vezes não tem nem para ela. Imagine para mais alguém. É verdade, Elias, eu concordo com você. Mas quando a viúva não tem nem para ela, mas Deus entra no negócio, tem para ela, tem para o neto e tem para a Giga, porque não é ela quem faz, sou eu. Aí o Elias foi, quando chegou lá, deu de cara com a viúva, catando uns gravetos, cavaco. Tu sabe o que é cavaco, tu também é da fazenda, aleluia. Catando uns cavacos, aleluia, para assar um bolo, porque ela só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Quando o Elias chegou, disse: me dá um pouco d'água. Ela deu água. Agora me dá um pedaço de pão. Ela disse: ih, rapaz, a água ainda consegui, fui buscar mais 6 léguas, porque tu sabe que no tempo de Elias passou 3 anos e meio sem chover. Foi, a água era complicada. A água ainda consegui, agora pão. Deixa eu dizer para o senhor, ó, eu estou aqui catando esses cavacos, porque eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo pequenininho, vou comer mais o meu neto. A gente vai comer e vai esperar a morte chegar, que nem o Raul Seixas, no apartamento com a boca escancarada cheia de dentro, esperando a morte chegar. É isso que vai acontecer, aleluia. Aí o profeta olhou para ele e disse: olha, deixa eu dizer um negócio para você. Vá e faça primeiro para mim um bolinho pequeno. Ei, profeta, tenha calma. Você, quando chegar na casa da viúva, quer comer o bolo grande. Não, o profeta na casa dos outros tem que comer o bolo pequeno. Vai para ele. Mas tem uns profetas, mas quando chega na casa dos irmãos, é o negócio da beleza, só quer o bolo grande. Se você não abrir o olho, o da semana vai no dia só. Meu Jesus, jamais. Aí o profeta vai e passa o bolinho pequeno para mim, porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela e nem azeite na botija, enquanto Deus não manda chuva. Ei, vida de viúva não é fácil não. Hoje, dependendo da idade, se aposenta, pega o benefício, vai lá um loa e vai levando. Mas naquele tempo o coco era seco, o buraco depende. Você não está de cabeça baixa, aí embaixo. Aleluia!
Aí Jesus está olhando lá no templo, as pessoas ofertaram. Jesus está olhando. Jesus está olhando, meu irmão. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Você pode até interpretar com esse sentido, mas não é simplesmente nesse sentido que eu estou pregando para você, não. Mas Jesus Cristo está olhando a sua oferta no templo. Como é que você está ofertando ao seu Deus no templo? Como é que você está cultuando ao seu Deus no templo? Como tem sido a sua oferta de adoração no templo? Jesus está olhando. Aleluia, glória a Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite e a única coisa que você vai fazer é dar um glória e um aleluia, duas moedinhas, aleluia. Mas se é dentro da sua sinceridade, você vai dar mais do que eu que estou aqui gritando há quase 20 minutos. Porque o Senhor não vai olhar a quantidade da oferta, Ele vai olhar a qualidade, aleluia. É com sinceridade, é com santidade, é com reverência, é com amor, é com temor. Então o Eterno vai receber, aleluia. Porque o Eterno não vai medir a quantidade, Ele vai medir a qualidade. Quando Jesus vê essa cena, repito, chamou os discípulos e disse: estão vendo essa mulher que deu essas duas moedinhas tão pequenas? Eu digo para vocês que ela deu mais do que todo mundo que deu até agora. Sabe por quê? Porque os que contribuíram até agora, contribuíram do que sobrou, do sobejo. Quando era pequena, minha mãe falava isso: não beba não, isso é sobejo do menino. E eu sabia lá, o seu beijo, beijo de quem? Quem beijou isso aqui? É o sobejo, é a sobra. Deram o que sobraram. Mas ela não. Deu todo o seu sustento. Eu estou falando de uma viúva, irmão. Eu estou falando de uma viúva que tinha hoje, mas não sabia se ia ter amanhã. Ela tinha agora, mas não sabia se ia ter depois. Aí você vai analisar que alguém deu tudo o que tinha, só que às vezes deu a oferta, mas para o mês vai cair na conta de novo. Para o mês vai chegar na conta de novo. Mas ela deu sem saber se iria chegar algo na conta dela, na mão dela, na despensa dela, aleluia. Mas ela sabia aonde estava ofertando, ela sabia aonde estava depositando, ela sabia a quem ela estava doando, ela sabia na mão de quem ela estava botando. Aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, pode descansar, porque Ele tudo fará. Louvado seja Deus. Eu vi até alguém fazendo uma censura por esses dias na internet. Ele dizendo assim: tem gente que não prospera porque quando ele oferta na igreja ou ele dizima na igreja, ele diz assim depois que ele oferta ou devolve o dízimo: cadê? Eu quero saber o que é que estão fazendo com o meu dinheiro. Veja a expressão: eu quero saber o que é que estão fazendo com o meu dinheiro. Não, depois que você deu é de Deus, não é mais seu, meu irmão. É por isso que às vezes atrapalha, complica, e a pessoa não é abençoada, porque ele deu e continua dizendo que é dele. Então ele não deu para Deus. Glória a Jesus. Então você tem que ter essa noção e essa compreensão dentro do reino de Deus. Eu estou trazendo essa palavra, sabe por quê, irmão? Porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que Deus abra as portas sobre a sua vida. Até porque, meu irmão, eu só serei abençoado se primeiro Deus abençoar você. Se você não for abençoado, eu também vou padecer. Então eu tenho que ensinar você o caminho da bênção, porque a sua bênção é a minha bênção, a sua vitória é a minha vitória, o seu sucesso é o meu sucesso, a sua prosperidade é a minha prosperidade. Então não tem ninguém na igreja mais interessado em ver a prosperidade do rebanho do que o pastor da igreja, porque rebanho abençoado, pastor abençoado, rebanho próspero, pastor próspero, rebanho com bênção, pastor com bênção. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo estava olhando a oferta lá dos irmãos da igreja. Aí viu quando a viuvinha
colocou 2 moedas pequenininhas no gasofilácio e aquilo chamou a sua atenção. E ele revela com muita clareza que ela deu mais. Jesus não está falando aqui de quantidade, repito, está falando de qualidade. Quando Deus, ele institui o primeiro rei de Israel, a saber, Saul, que é o primeiro, os irmãos conhecem a história, sabem que ele é desaprovado, ele não passa no teste. Por esta razão, Deus vai escolher outro, e ele revela isso a Samuel. E no último momento de Samuel com Saul, é quando Saul está aguardando Samuel para oferecer um sacrifício, para receber uma aprovação de Deus, para entrarem na peleja. Só que Samuel demora a chegar, e pela demora de Samuel, a Bíblia diz que os soldados de Saul começaram a fugir. Está escrito na Bíblia, eles começaram a fugir, se esconderam nas cavernas, nos espinhos, na mata, para dentro das canas, correram e se esconderam. E quando Saul começou a ver o povo ir embora, Saul se assustou. Saul não entende, irmãos, que quando vai é Deus que permite ir, e quando vem é Deus que traz. Tudo está no controle de Deus. O que vem e o que vai. O que vai e o que vem. Não vai ninguém sem Deus não permitir, nem vem ninguém sem Deus não permitir. Tudo está no controle de Deus. Aí quando Saul começou a ver o povo ir embora, ele se assustou e começou a pensar: o exército está ficando pequeno, o exército está ficando pouco, e agora como é que vai ser para enfrentar o inimigo? Saul não tinha entendido que a vitória não dependeria do tamanho do exército, porque para Deus não importa se o exército é grande ou se é pequeno, Ele dá a vitória do mesmo jeito. Mas Saul estava pensando que a vitória dependeria do tamanho, da quantidade dos soldados e do tamanho do exército. Não, meu irmão, a vitória depende de Deus. Quem garante a vitória é Deus. Ele dá a vitória com 1000, com 10 mil, com 100 mil, com 200 mil, com 300 mil, ou só com 300 ele dá a vitória, ou até mesmo com 1, quando enfrenta o Golias e o derruba. Para Deus não tem nada a ver com quantidade. O que vale é se tem alguém disposto, coração aberto e à disposição dos céus para Deus usar. Louvado seja Deus. Aí Saul se assustou, se apressou e decidiu ele mesmo oferecer o holocausto, coisa que não era permitida ou permitido ao rei. Ele ofereceu o holocausto. A Bíblia diz que assim que ele terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Quando Samuel chegou, que viu o holocausto, a oferta, perguntou: o que foi que tu fizeste, Saul? Não, porque eu vi o senhor demorando, o senhor demorou a chegar, eu estava preocupado por estar fugindo, eu mesmo ofereci o sacrifício. Mas não compete a você, rapaz. Hoje Deus ia confirmar o reino na tua mão, hoje tu ia ser aprovado, ia ser efetivado. Fizesse isso. Aí Samuel virou as costas e ia-se embora. Quando ia-se embora, Saul pegou no manto de Samuel e puxou. Quando puxou com tanta força, rasgou. Aí Samuel disse: assim como você rasgou o meu manto, Deus rasgou hoje o teu reino e deu a um que é melhor do que você. Eu estou falando na avaliação de Deus. Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o que era melhor do que Saul, que ele viu Davi, ele pensou: Deus está enganado.
Na avaliação de Samuel, Davi não era melhor do que Saul. Talvez o Eliabe, o Abinadab, o Samá, o Ozen, o Natã, o Radai fosse melhor, mas Davi não. Aí foi quando se fez necessário Deus explicar para Samuel: Samuel, você está avaliando a parte externa, o estereótipo, a parte de fora. Eu estou avaliando a parte de dentro, Samuel. Porque Samuel pensou, não, Deus disse que estava procurando um melhor do que Saul. Eu não estou aqui lhe provocando para criar competição entre os irmãos. Não, não é isso. Eu não estou aqui querendo gerar divisão, facção, separação dentro da igreja. Não, não é isso. Agora, se você quiser ser usado por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, você tem que ser melhor do que o outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando aqui de soberba humana, eu estou falando aqui de comunhão. Você tem que, se quiser ser usado, orar mais, consagrar mais, se dedicar mais, dar mais de si. Isso é uma opção, não é uma obrigação. Isso é opcional. Você tem a liberdade de escolher. Aleluia. Se vai orar mais, se vai se firmar mais, se vai se purificar mais, se vai ser mais santo, se vai ser mais fiel. Pastor, e qual é a vantagem se eu decidir me devotar ainda mais a Deus? Eu vou lhe dizer. Os plantadores de trigo no Oriente Médio, nas épocas passadas, quando eles plantavam o trigaral, a história diz que na beira do caminho eles pegavam um trigo de qualidade ruim, de qualidade inferior, e plantavam na beira do caminho. Por quê? Porque na lei de Deus dizia assim: se alguém estiver passando por uma plantação e tiver com fome, ele pode catar algumas espigas e comer. Só não pode catar e levar para casa, mas ele pode catar e comer ali. Então eles plantavam na beira da estrada um trigo fraco, de qualidade inferior, para que se alguém passasse e quisesse comer alguma coisa, pegava o trigo fraco. O trigo bom ficava lá no meio, protegido. Eu não sei se é avestruz, é uma ave. O macho tem várias fêmeas, tipo uma aranha, mas tem uma que é a preferida dele. Essa preferida da avestruz, fêmea, a fêmea é quem fica responsável para chocar os ovos. Sabe o que é que ela faz? Ela pega os ovos que ela pôs e coloca bem no meio do ninho, e os ovos das outras avestruzes ela coloca em volta. Por quê, pastor? Porque se vier algum predador para pegar o ovo, vai pegar o que está na beirada, ela fica no meio protegida. Quando Jacó está para se encontrar com Saul, a Bíblia diz que alguém vem e avisa Jacó e diz: olha, Saul teu irmão, ou melhor, Esaú teu irmão, está vindo aí ao teu encontro com 400 homens. Eles tinham uma rixa, eles estavam intrigados. O Esaú queria matar Jacó, já se passava 20 anos. Jacó ficou com medo, eita, vai me pegar. A Bíblia diz que ele pegou um bocado de ovelha, um bocado de gado, um bocado de camelo, jumento, pegou alguns servos e mandou levar de presente para Esaú. Ficou no vale de Jaboque orando. Foi ali onde ele se encontrou com o anjo e se abufelou com o anjo. E o anjo diz: me solta. Ele diz: eu não vou soltar, só vou lhe soltar depois que o Senhor me abençoar. E alguém diz que Esaú vinha de fato para matar Jacó, mas Jacó passou a noite de joelho, passou a noite em vigília, passou a noite em oração, passou a noite abufelado com o anjo, pedindo a Deus que entrasse com providência. E foi Deus entrando com providência que mudou o coração de Esaú, que vinha para matar Jacó. Ei, se tu se abufelar com o anjo,
buscar ao Senhor. Aquele que está vindo querendo te trazer o mal, vai ser usado por Deus para te trazer o bem. Aquele que quer vir trazer derrota, Deus vai usar para trazer vitória. Aquele que quer vir para te levar para a queda, Deus vai usar ele para te levantar. Glória. Não se espante, não é Deus que vai fazer, viu? Você não vai nem acreditar. Mas esse feliz queria me matar um dia desse. Pois é, Deus está usando ele para te abençoar. Aí a Bíblia diz que quando Jacó soube da proposta, sabe o que ele fez? Preste atenção. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, porque ele trabalhou 14 anos, e o seu filho José eram os preferidos de Jacó. Aí o que foi que ele fez? Quando ele soube que o Esaú vinha, ele pegou os rebanhos e colocou na frente. Depois ele colocou os servos, depois as servas, depois colocou a serva de Bila, ou a serva de Leia, melhor dizendo, com seus filhos. Depois colocou a serva de Raquel com seus filhos. Depois colocou Lia com seus filhos. E por derradeiro colocou Raquel e José. Porque ele pensou assim: se Esaú vier lá para cá, ele tem primeiro que passar pelo rebanho, depois passa pelos servos, depois passa pelas servas, depois passa pela serva de Leia, depois passa pela serva de Raquel, depois passa, aleluia, por Leia, para poder chegar em Jacó, ou melhor, em José e em Raquel. Fez por quê? Porque ele amava, aleluia. E se você der o seu melhor para Deus, se devotar com todo o seu ser para Deus, pode ter certeza, você vai ser xodó de Deus, querido de Deus, amado de Deus, protegido de Deus. Aí a Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Dê o seu melhor para Deus e Deus vai te... Mas como é que tem sido a sua vida diante de Deus? Como tem sido a sua obra para Deus? Você tem dado o seu melhor? Ou tem feito de todo jeito, de qualquer jeito? Quando você vai para o aniversário da sua prima, sai parecendo a Gisele Bündchen, a Barbie. Pega a roupa mais bonita, vai lá no cabeleireiro, paga R$300 para dar uma progressiva. Eu mesmo estou cortando meu cabelo, irmão, estou com pena de dar R$20 para cortar, tu gasta 300 para espichar esse pichauí aí. Aleluia! Mas quando é para Deus, como é que você faz? Como é que você vem? Como é que você faz? Fulana, bora no shopping. Passear no shopping, menino. Sai parecendo a Vera Fischer, claro, lá no ano 1960, né? Agora não. Arrumada, chique, trinque. Mas para Deus, a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Glória a Jesus. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você acha difícil dar 1 hora, 1h30, 2 horas de culto para Deus, mas você passa uma semana assistindo a série da Netflix, A Casa de Isopor. É de isopor? Não é de papel, é de papelão, eu sei, né? Mas para Jesus,
você se cansa, se incomoda, se fadiga, e é aquela agonia, e não termina hoje não, a barriga já está roncando, já estou com fome, fica assistindo lá a cena da novela, a hora que ela vai descobrir que o marido está traindo ela, aí fica com vontade de ir no banheiro, sustenta a bexiga, fica apertando, não vai capaz de fazer na roupa. Rapaz, tu se aguenta se tu quiser ir para o céu, aleluia. Aí depois fica reclamando de Jesus: Jesus não me abençoa, Jesus não me dá vitória, Jesus não abre a porta, Jesus não faz milagre, Jesus não me dá bem, Jesus não me prospera, Jesus não, rapaz. Eu não sei o que aconteceu com esta viúva após essa oferta, eu não sei, a Bíblia não relata, só relata que isso chamou a atenção do céu. Glória a Deus. Tem duas formas de você chamar a atenção do céu. Uma é positiva, a outra é negativa. Uma é para te abençoar, a outra é para te castigar. Uma é para te dar vitória, a outra é para te punir. Como você tem chamado a atenção dos céus? Lembra que quando Satanás entrou na presença de Deus, está lá no capítulo 1 de Jó, e Deus disse: quando tu vê, disse, passear, de rodear a terra e passear por ela, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal, e na terra não tem ninguém semelhante a ele. Como é que você tem chamado a atenção dos céus? Como é que o céu tem olhado para a sua vida? A Bíblia tem um texto, eu não lembro a referência, mas está escrito assim: e Deus não se envergonha de chamá-los de filhos. Está na Bíblia. Deus não se envergonha de chamá-los de filho. Aí eu pergunto: e você? Deus tem sentido orgulho de você? Tem dito que você é o crente nota 10? Como é que está a sua aprovação diante dos céus? Aleluia. Queridos, que Deus abençoe. Acredito que já cansei os irmãos. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.